4 pontos que você precisa saber antes de investir num IPO. Esse é o tema do vídeo de hoje, pessoal. Mas antes de começar, dá um like, se inscreva no canal e ative as notificações. E vamos lá, né? O mercado de capitais está aquecido esse ano no Brasil, né? Vários IPOs, entre outras ofertas, né? Ofertas do tipo follow-on. Para quem não sabe, IPO é a sigla em inglês que significa oferta inicial de ações, ou seja, é o momento que as empresas vão abrir capital na bolsa. Então, isso é o significado do IPO, né? E a gente está vivendo um momento muito positivo. Mas vamos aos 4 pontos fundamentais que você tem que saber analisar antes de tomar a decisão de investir ou não, né? A gente está agora com o IPO da Vivara em período de reserva, então é bom saber tudo. Ponto número 1. É fazer a análise financeira e econômica tradicional da empresa, né? Não tem como entrar puramente num IPO por ser um IPO ou sem conhecer a empresa. Então a análise tem que ser tradicional, né? Você tem que entrar e conhecer o que a empresa faz, como ela ganha dinheiro, como que é o histórico dela, como está o setor. Então, é aquela análise fundamentalista, né, tradicional. Tem que conhecer uma empresa, ninguém vai investir sem conhecer, sem saber os números e sem saber quais são as projeções futuras. Isso é o básico, né? Tem um ponto importante que no IPO, né, as informações são um pouco reduzidas. Mesmo assim, a gente consegue ter uma visão, alguma visão a gente consegue ter sobre a empresa. Não é como uma empresa de capital aberto, que tem RI e todos os dados públicos históricos, né, de um bom tempo, mas a gente consegue pegar alguns dados sim e fazer uma boa análise. Ponto 2, desconto. Então, como eu disse no ponto 1, fizemos todas as análises financeiras do negócio, gostamos do business, a decisão de investir. Você tem que olhar se a empresa está saindo com algum desconto em relação aos concorrentes, né? No caso de Vivara, né, que a gente está falando bastante, que é o IPO que está aberto. Se a gente pegar a métrica preço-lucro, né, o indicador PI, está por volta de 21 vezes no meio do range. Se a gente comparar com o setor, né, Arezzo a 24 vezes, Renner a 32 vezes, o que a gente vê? Um desconto atrativo em relação às concorrentes. Então, o que faz sentido, né? Tem que ter um desconto, tem que ter um upside para o investidor pessoa física, para o investidor institucional que está entrando no IPO, já que ele não tem tantos dados, tem alguma incerteza, tem que ter aquele incentivo para ele entrar. Se estivesse na média, se estivesse muito próximo desses concorrentes, não faria tanto sentido. Então, tem que ter sim o upside para quem está entrando nesse momento. Ponto número 3, que é muito importante. Para onde vai os recursos que a empresa está captando? Então, vamos lá. O IPO, eu já expliquei algumas vezes, né, tem 2 formas de captar dinheiro. A oferta primária e secundária. O que é isso? Primária é quando você emite novas ações e injeta o dinheiro na companhia, com o objetivo de fazer a empresa crescer, reduzir dívida, fazer aquisições. Então, essa é a primeira forma. A segunda é secundária, ou seja, algum sócio, né, ou sócios estão vendendo uma participação. Então, o dinheiro não vai para a empresa, ele vai para os antigos sócios ou para os sócios ainda que vão continuar. Então, qual que é o melhor, né? O melhor é sempre primária. Você quer injetar dinheiro na empresa para fazer ela crescer. Então, você tem que analisar muito bem. No caso da Vivara, né, eu falei bastante, os recursos, 30% devem ser primárias e 70% secundárias, ou seja, 70% está indo para quem opera, né, para os controladores. E aí, como analisar isso? Uma oferta secundária não é, entre aspas, bom, mas você tem que analisar. Nesse caso, né, no caso da Vivara, eu comentei bastante no último vídeo, vou deixar o vídeo aqui para quem quiser entrar. Os controladores vão continuar com 70% da empresa. Então isso não é ruim. Eles estão querendo um pouco de liquidez apenas e vão injetar dinheiro na empresa. E a dívida da empresa é muito baixa. Então, olhando por essa ótica, secundária de alguma forma não é bom. Entretanto, quando você pega o contexto todo, você vê que tá ok, não tem nenhum problema ali. Alguns cases, né? Por exemplo, Vamos, eu falei no canal aqui de Vamos também e recomendei não entrar. E era uma oferta que 50% era primária, 50% era secundária. Entretanto, dos 50% que eram a primária, metade disso ia ser injetado para os controladores via dividendos, ou seja, era uma história ruim, não era um negócio bacana, não tinha nenhum objetivo. O objetivo claro da empresa era sim trazer dinheiro para os controladores, eles queriam sair de um pedaço ali, porque o controlador principal queria dinheiro. Então, isso é uma história ruim. No caso da Vivara não é uma história ruim, o controlador quer manter, não tem não tem uma história ruim envolvida. Então isso tem que ser muito bem analisado.
E o ponto número 4, né, é o preço, né, e o rateio. Então, uma oferta, né, uma oferta inicial de ações, você não sabe o preço exato, como no caso da Vivara agora, né, que o intervalo do preço é entre 21,17 a 25,40. Ou seja, existe um range, né, um intervalo de preços. Quando você decide o preço que você quer entrar, por exemplo, se você decidir que você quer colocar uma ordem até R$24 e a oferta sair a 25, você não vai levar nenhuma das ações, você não vai conseguir comprar. Então, essa é uma decisão estratégica que você tem que analisar de acordo com o termômetro dessa operação, né? A gente fala o deal tá hot, né? Ou seja, está muito demandado. Então, o que a gente tem visto nesse último é uma demanda forte. Então, provavelmente, o preço saia acima da média, do preço médio desse intervalo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que observar bastante. Outra coisa é o rateio. Então, por exemplo, a gente está falando aqui de uma oferta mais ou menos de 1,7 bi. Se tiver uma demanda de 5 bi, ou seja, quase 3 vezes o tamanho dessa oferta, vai ter rateio. Se você pediu 10 mil, provavelmente você não vai levar 10 mil, você vai levar 1/3 disso. Então, tem que ficar muito atento quando tem uma operação que está quente, você provavelmente vai levar menos do que você gostaria de fato, e aí você tem que balizar, né? De repente é interessante pedir um pouco mais do que você quer para receber algo mais próximo da tua estratégia. Então isso tem que ficar bem atento. Esse dado, né, não é um dado público, não é um dado que a empresa que está fazendo IPO pode soltar, nem os bancos operadores. Entretanto, isso é comentado nos jornais e a gente vê isso de alguma forma mais genérica. Então a questão do rateio, né, e do intervalo de preços é muito importante também para saber se um IPO vai ser um sucesso, se vai subir ou se vai micar. Então, esses são os 4 pontos fundamentais e é bom aproveitar, né, pessoal? A gente está num ano muito interessante para ofertas e, consequentemente, o ano que vem vai ser também bem interessante. É isso. Se você não deu um like, dá um like, se inscreva no canal e até semana que vem.